Tá certo, não. Bom, vamos lá. Meninas, bem-vindas à nossa catequese hoje, a catequese oitava. O Papa Francisco vai conversar sobre a oração de Davi, né? E como foi pedido, nós colocamos 3 perguntas. Eu havia feito a primeira pergunta, que não estava aqui entre essas 3, se o texto era um texto complexo. A Denilda, se era um texto difícil. A Denilda disse que não, Muito, eu embora... achei muito. Você achou difícil, Geralda? Eu achei difícil. Teve umas palavras que me pegaram. Você sabe, eu te mandei separado. Isso, sem Eu fiquei problema. com medo de furar, né? De falar uma coisa Imagina, indevida. tem furo aqui não, Geralda. Virgínia, Ana Lúcia, Aide, o que vocês acharam do texto? Ó, eu li umas 2, 3 vezes, mas eu achei grande e tinha que voltar para a gente ver, nananã. Mas como eu já tinha visto que eu estou fazendo devocional de manhã, que teve a história do rei Davi, Aham. então eu peguei umas mais ou menos, sabe? Mas vamos ver agora, né? Se vai Vamos ver, ser né? muita batatada, como é que vai ser? Tem nada de batatada, não, gente. Dentre a É longo Aide, mesmo. Eu achei longa também. achou longo? Eu também li várias vezes, viu, Ana Lúcia? A Ah, que grava... bom, tem alguém comigo. Eu a- falei que eu ia hoje fazer lição de casa, falei para o meu marido agora, não consegui. Quinta-feira é um dia muito corrido, quarta e É, Eu quinta, também né? não consegui tudo, não. É a que eu quis assistir o terço do Papa na Rede Vida, do mês de às maio, né? 20 horas, Aham. pelo fim da pandemia nos Isso. santuários. Aí me O, embananei toda. o tempo de gravação deu mais ou menos a mesma coisa, 7 minutos e meio, 9, tá batendo nesse 8 minutos e meio, 9, tá batendo nesse tempo, né? Virgínia, o que você nos fala, Virgínia? Eu achei um pouco complexo também. Então vamos descomplexar o negócio, vamos tentar. É assim, quando a gente começa a ler, parece que vai clareando, mas quando surgem as perguntas a gente fica meio perdido. Ah, tá, ótimo. A pergunta é para tentar descomplicar, né? Deixa eu só, Aparecida, tudo bem? Bem-vinda, tudo jóia? Tá chegando. Bom, a primeira pergunta que nós fizemos foi: quais são os 2 traços da vida de Davi ressaltados no texto? Quais os 2 aspectos da vida de Davi que o Papa Francisco ressalta nesse texto? Bom, um deles é que ele era pastor, né? Ótimo. Um, que ele era pastor, e qual que é o segundo? Que ele era músico. Ele era poeta, né? Músico. E isto, que ele era poeta, né? E tinha como companhia a funda e a cítara. Isto, né? Antes disso, lá no comecinho, o Papa vai colocar um pouco que a figura, né, de Davi, o rei Davi, o predileto de Deus desde menino, foi escolhido para uma missão única, que seria reunir aquele povo, né, que estava pedindo um rei, que ele foi um rei totalmente segundo o coração de Deus. Basta ver o título que dão a Jesus, o filho de Davi, né? Um título bem judaico nesse sentido, né? Davi, ele é o rei, a prefiguração do Messias, vamos dizer assim, que vai se completar na pessoa de Jesus. Depois, numa introdução, ele coloca que o pai dele deixava ele pastoreando, e quando Samuel chega chamando os filhos de Jessé para ver quem seria o rei, Jessé fala: todos os meus filhos estão aqui. E ele se esquece de Davi, que estava lá no campo, né? Que era o mais miudinho, menorzinho, era feito a tocar cítaras, a cantar, né? E como a Geralda lembrou também gostava de brincar com a funda. Essa funda, ela tem um papel especial porque ela matou quem?
Davi. Ó, o Golias. Não, Golias, Golias. Davi mata Golias, É o né? Golias, Isso, que era um gigante que estava ameaçando o povo todo ali. Davi então mata Golias. Mas a funda, mais do que um objeto de guerra, qual que era a funda? A funda jogava pedra, né? Era uma tira que jogava pedra. A funda servia para espantar os lobos, Os espantar bichos lá, os né? Feroz. bichos, alguma coisa que fosse atentar contra o rebanho. Então a funda tinha esse papel. Então brincar com a funda era algo figurativo de que ele era um bom pastor, que ele se preocupava com o seu rebanho, ou seja, se aparecia um animal querendo matar as ovelhas, ele protegia as ovelhas, ele não era um mercenário que Obrigada. fugia com medo, né? E o segundo aspecto que o Papa demonstra da vida de Davi, que ele era um poeta. E como poeta, o que ele brincava? Qual que era o instrumento que Davi brincava? Era A cítara, cítara. né? A cítara. O que é uma cítara? É É uma uma harpa Vocês, coisa meio pequena. parecida com violino, né? Violão. vocês já viram a Era cítara, um não? banjo. Eu acho que era parecida com um banjo. Não, eu acho que é tipo uma harpa pequena de mão, né? Não? Vamos olhar aqui. Eu não salvei a imagem, mas vamos tentar pegar ela aqui. A cítara. Deixa as imagens aqui. Deixa eu compartilhar. A gente estando aqui nessa conta, é bom que a gente consegue compartilhar a tela, sabe? Aqui. A cítara é isso aqui. Então conseguem ver, né? Estão conseguindo ver? Ah, tá. É Agora isso eu vi. aqui. Aham. Né? É um instrumento. Ele vai dedilhando, né? Eu já vi Aham. um E... instrumento parecido com isso. É Oi? tipo aqueles indianos. Parece aqueles instrumentos Isso. É do indianos. Os Oriente indianos têm também. um instrumento parecido com isso. Isso. Pode, às vezes parece uma harpa também aqui, né? Aham. Então tem um Naquela pouco. época devia ser mais rústica, né? Com certeza, com certeza. Não era tão. Sofisticada assim, não, né? Olha aqui, olha. Né? Aqui é uma época Olha aqui. Deveria ser algo Ah, é isso que eu semelhante a isso. imaginei. Isto, né? E é um instrumento musical. E se a gente for prestar atenção, os salmos que a gente reza, o salmo é um livro de canto, né? É chamado Cânticos, né? O Cântico dos Salmos, né? Então é um livro É. dos cânticos, e o que acompanhava esse canto, então, era a cítara, né? Então, os salmos, pela tradição católico, creio que judaico também, né? Imagino eu, não tenho certeza, os salmos são atribuídos a Davi, né? Os salmos davídicos. Então, é um pouco essa a atribuição. E por que será? A segunda pergunta é essa: como estes elementos interferem na vida de Davi? Depois, quando ele for rei, ou até mesmo na sua vida espiritual, como que essa visão de ser pastor e de ser poeta, como que isso interfere na vida dele? Ou não interfere? Eu acho que isso faz ele ser o que ele foi, né? Que sentido? Ele Interfere, aprendeu. Pode falar, depois eu falo. interfere porque Davi falava com Deus através de poesias, músicas, canções. E ele usava aquela cítara para instrumentalizar a música, né? Para elevar até Deus, para louvar o Senhor. E ele Ótimo. louvava tanto, tanto triste, alegre, feliz. Era o divertimento dele. Ele usava da música, então, daquelas poesias para poder falar com Deus, né? Isso. Ana, você falou que depois você falava, pode falar. Não, mas era por aí mesmo que ele fazia da, da música, né? Dos problemas, da conversa dele, do jeito dele se comunicar com Deus, acho que até com as pessoas também que ouviam, né? Uhum. Eu acho que ele devia conseguir colocar em ordem os pensamentos dele através
dessa poesia, né? Desse cântico que ele fazia, do salmo, né? Que Perfeito. ele fazia para conversar com Deus, para Davi, rezar, né? Para Davi orar. era, Davi era um adepto daquelas orações feitas? Não, Não. não, ué. Ele era Ele um fazia as poeta, próprias então ele orações, criava as suas orações, criava o seu louvor, criava o seu pedido de perdão, né? e até fala que ele não olhava só por fora, ele tentava penetrar nas coisas, né? Mais profundamente, e além do que ele via, né? Uhum. Que mais, gente? Vocês falaram bem do poeta. E o pastor? O que isso interferiu na vida dele? Uai, a liderança dele com o povo, não, a defender o povo, apesar dele ter dado umas ratas grandes, né? Mas Bastante, ele né? aprendeu com cuidado com as ovelhas a ser tipo assim, um líder, né? Uhum. Para as pessoas, como as ovelhas o seguiam, né? Ele deve ter, eu acho que é por aí, pegado um jeito de liderar e guiar. Ele Não sei aprendeu a direito. ser pastor, então, né? É, Ótimo. E a preocupar com o que era de responsabilidade dele. sim, 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 sim. E quando precisou colocar isso em prática, ele fez, né? Fez. Apesar, como a Ana Lúcia disse, dele pisar na bola várias vezes, né? Beleza. E ele consegue perceber isso muito bem quando o profeta Natan chega e enfia o dedo na ferida, né? Falando que ele tinha pisado na bola com Urias, ele tinha engravidado a mulher de Urias, que era o principal soldado dele, e ele faz o que com Urias? Mata. Ele não mata. Ele, Não, não ele mata, manda não? para a linha de. Não, ele foi covarde Ele, de não querer Ah, matar, ele de mandou não para a linha matar. de frente, tá Ele Ele certo. mandou para a linha mandou de para a frente. linha de frente, né? Ele também tinha as fraquezas humanas, né? Isso, ele cortou a vacina do povo, né? Tipo isso. Luz Uhum. e trevas, como você mesmo diz, né? Sim, 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 é isso mesmo. E quando Natan chega para ele e toca profundamente a ele falando, né, que uma pessoa tinha 100 ovelhas e deixou essas 100 para buscar a ovelha daquela pessoa que só tinha uma, ali cai a ficha dele, ele fala, putz, foi isso que eu fiz, né? Ele tinha um harém de mulheres e ele foi atrás da mulher de Urias, Não ficou engravidou a mulher de satisfeito, Urias, né? não ficou satisfeito, e como ele queria aquela mulher, ele mandou à morte o seu melhor amigo, né? E teve outras pisadas de bola de Davi, e o Papa não alivia para chamá-lo de. Como é que o Papa chama ele? Não lembro. Chama santo e pecador, depois coloca também vítima e carnífice. Vive Ah, tá. carnífice, Isso. que me confundiu Carnífice, toda. Esse isso. carnífice acabou comigo hoje. Esse carnífice é alguém que faz carnificinas, Uhum. né? Alguém que promove, infelizmente, a morte. Então, Eu é da. quero, Ramon, que você me Ah, fala onde eu vou achar na Bíblia que o, consta essa parte do Davi. Eu nunca, eu vejo de falar, Davi e mas eu Urias? nunca vi de eu falar assim, o Davi pôs um soldado dele, um amigo dele. Tá. Eu quero saber na Bíblia. Depois você Eu passa para mim. passo sim, a gente Eu coloca lá no estava grupo, até com tá? vergonha de perguntar, que eu fico com medo de ser muito burra. Imagina, Então, não gente. estava nem querendo perguntar aí, não. Para com isso. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui rapidinho agora. Quer ver? ela é Enquanto. ótima, tá? E é muito estudiosa. Oi? Fica Ela escondendo altamente é leite ótima, só. é muito estudiosa. Fica A escondendo Denilda é muito leite. boa. É, eu acho, segundo Samuel 11. Segundo Samuel 11, Dá uma olhadinha depois se é isso. Davi trai Urias. eu vou Segundo anotar aqui. Samuel 11, 2 a 4. Tá, 11, 2 começa a ali. 4. Vou anotar aqui Tá para me bom? poder ver. Então vamos Falou. lá. Então, enquanto pastor, ele aprende a cuidar, enquanto poeta, ele tem essa veia de sensibilidade, ele é uma pessoa sensível, né?
Ao contrário de uma pessoa que vive sozinho, isolada no campo, que pode ficar chucro, ficar bronco, Davi não era assim. Davi era uma pessoa sensível, ele gostava da música, gostava do canto, tinha a cítara para acompanhá-lo, né? Elevava hinos de alegria a Deus, expressava o seu lamento também através do cântico. E chega uma hora que o Papa fala assim, o mundo que se apresenta aos seus olhos não é uma cena silenciosa. O que será que ele quer dizer com isso? O mundo que se apresenta aos seus olhos, aos seus de quem? De Davi, não é uma cena silenciosa. É porque Davi, pessoas... através da poesia dele, será? Vamos ver mais, Denilda? É porque as pessoas iam até ele quando tinham alguns problemas e ele ajudava a resolvê-los. Exemplo, ele é como se fosse o juiz do povo. Tá. Sempre em favor de um e de outro, assim. Não um juiz malvado, mas uma pessoa Certo. que servia para Mas conciliar. antes disso, Denilda, vamos lá na frase. Tá lá, o mundo que se apresenta aos seus olhos não é uma cena silenciosa. O seu olhar capta, por detrás do desenrolar dos acontecimentos, um mistério maior. É aquilo que eu falei, né? Ele entra mais profundamente no que ele está vendo, ele não contenta só com a aparência, gosta de, que bonito. Bonito Isso. por quê? Verdade. Né? E vai. Davi é alguém que é capaz de contemplar. Ele não era uma pessoa introspecta, né? Ele via uma cena, conseguia mentalizar ela, e dali saiu um poema, saiu uma música louvando ao seu Senhor. Eu pensei desse jeito. Não só isso, Geralda. Pensa no seguinte. Hoje em dia, muita gente busca a Deus. Busca ter uma vida de espiritualidade. E essa vida de espiritualidade é uma ligação direta minha e de Deus. Isso. Vamos pensar que eu quero buscar Deus, então eu vou me esforçar para eu encontrar Deus e vai ser um esforço meu e eu vou fazer horas e horas de meditação, horas e horas de encontro, vou debulhar horas e horas de terço, vou a muitas e muitas eucaristias. Ou seja, o que eu estou vivendo ao meu redor, pouco importa. Eu tenho que dar um stand-by nisso tudo, parar com isso tudo para eu me relacionar com Deus. E a pessoa até chega a falar assim, quando eu era do mundo, agora eu sou de Deus, eu não sou mais do mundo. Davi, ele vai na contramão disso. Por quê? Porque ele reza, ele vive a sua espiritualidade a partir do desenrolar dos acontecimentos. Davi, ele não vai encontrar Deus lá no alto. Davi encontra Deus no dia a dia da história. Davi encontra Deus nas coisas que acontecem para ele. No texto, o Papa continua assim, a oração nasce precisamente dali. Dali aonde? Do desenrolar do dia a dia. Da convicção de que a vida não é algo que passa por nós, mas um mistério surpreendente. Que em nós suscita a poesia, a música, a gratidão, o louvor ou lamentação e a súplica. Ou seja, isso é próprio dos artistas, né? E por isso muitos deles sofrem de depressão e outras doenças psíquicas. Por quê? Porque são muito sensíveis. E estão sensíveis às coisas que acontecem ao redor deles. Eles não são insensíveis ao mundo. E Davi, ele percebeu isso, ele percebia o que estava acontecendo e ele percebia tudo aquilo como uma chave para o transcendente. Aquilo não é o transcendente, mas aquilo ligava ele ao transcendente. Dá para entender ou eu estou muito confuso hoje? Não, deu para entender. Não, é porque o negócio é profundo mesmo. Mas deu para entender? Eu. Segunda parte da ideia é a seguinte, o quanto esta ideia influencia em sua vida espiritual? Influencia porque Davi viveu uma espiritualidade, uma fé não alienada. Ele viveu uma fé alicerçada, ancorada no hoje da história.
Ele não viajava na maionese, Não né? viajava na maionese, isso mesmo. Ah, não, porque, não, ele ficava cantando, então ele ficava cantando alguma coisa que estava desconexa com a vida. Não. Se você for pegar os livros dos Salmos, aí, se foi Davi que escreveu ou não, é uma outra coisa, tá? Mas se você for pegar a experiência salmódica dos Salmos, os Salmos retratam a vida, A realidade, né? a realidade. Né? É a partir daí. O Padre Zezinho fala muito disso, né? Que as canções dele, às vezes pessoas falam, as canções do Padre Zezinho falam muito do social. Fala da falta de pão, falta do assassinato do irmão. Ele falou, mas como eu não vou falar disso se é nesse contexto que o evangelho deve ser encarnado? E Davi vivia isso também, né? Quando uma pessoa falta essa dimensão poética, digamos que lhe falta a poesia, a sua alma cocheia, diz o Papa, a sua alma manca. Né? Aquilo que a gente estava falando no começo, a gente estava brincando sobre algumas coisas, aí alguém falou assim, a gente tem que rir um pouco. É isso mesmo, o riso, a poesia, o belo, deve estar presente na nossa vida. Né? A nossa vida é isso mesmo, né? Tristeza, alegria. Sim, mas às vezes a gente fica tão focado na tristeza e às vezes a gente imagina isso, que para o cristão não pode transpassar ou perpassar a felicidade. Santa Teresinha falava que um santo triste é um triste santo. Papa Francisco fala que as nossas igrejas estão cheias de católicos com cara de Sexta-feira Santa. De jejum, né? De jejum, que não pode ser assim, né? E a gente fala, não sabe por que as pessoas não vêm seguir Jesus Cristo. Basta olhar pra gente, às vezes, carrancudo, cara fechada, né? Ou com um discurso pesado, né? Pode ser difícil, mas não pode ser pesado. O jugo dele é leve, né? A carga é leve. A forma da gente passar isso, né? Até os problemas, se você passa de uma forma, não é leve, mas assim, não tão horrível, né? Sim, fica mais fácil para você lidar. Sim. E depois lá embaixo, justamente por ele ter esse pé no chão, na vida, ele se vê como essa dualidade que é própria nossa, luz e trevas, que foi lembrado, né? Davi, fitemos Davi, contemplemos Davi, santo e pecador, perseguido e perseguidor, vítima e carnífice, o que até parece ser uma contradição. Davi era tudo isso ao mesmo tempo, fala o Papa. E também nós, na nossa vida, temos traços frequentemente opostos, de amor e de ódio, de amor e de isolamento, às vezes de amizade com Deus e às vezes estão separados, né? Isso é próprio nosso. Isso é próprio nosso. E aí a última pergunta que a gente faz é justamente dando essa liga a tudo isso. Qual é o fio condutor que confere unidade à vida de Davi? A oração. A oração. É isso que vai trazer ele à inteireza de ser humano, né? Davi não reza porque era santo. Davi reza porque era ser humano. Davi reza porque era santo e pecador. Davi reza porque era vítima e carnífice. Né? E é essa oração que, segundo o Papa, vai dar a ele novamente a dignidade. Se ele se afastou por causa dos seus pecados, é a oração que vai reconstituir a dignidade, que nós chamamos de imagem e semelhança. Né? Davi ensina-nos a deixar que tudo faça parte do diálogo com Deus, até os seus pecados. Estava sempre buscando, né? Mas não só buscando, mas pegando como material da sua oração a sua vida. Se a gente pode comparar a oração de Davi como sendo um vaso, o barro que constituía aquele vaso era a vida dele. Então ele não rezava com a vida do vizinho, ele rezava com aquilo que ele tinha para oferecer. Ora maravilhoso, ora lindo, e ora muito complicado, muito terrivelmente feio, né? Como o que ele fez com Urias. Mas era assim que ele rezava: tende piedade de mim, a misericórdia, né? Eu já não mereço mais ser chamado, ser visto por ti,
né? Meus olhos não podem mais contemplar a tua face. Quantas vezes os salmos mostram isso? Mas ao mesmo tempo, escuta a voz de Deus e ali surge um canto de proximidade, E né? continua buscando, né? E continua a busca, né? Ele conheceu a solidão, mas nunca esteve sozinho. É bonita essa imagem, né? A oração que dá-nos nobreza, a oração que nos eleva a nossa imagem e semelhança com Ele. É nisso que nós temos a nossa força, né? Mas aqui, novamente, a oração feita da nossa vida. Se nós podemos contemplar a figura de Moisés como sendo a oração da intercessão, a figura de Jacó como sendo aquele que no combate, na oração com Deus é capaz de transformar a vida, em Davi nós enxergamos alguém que rezou a partir da sua própria vida. Alguém que rezou a partir daquilo que ele era, não daquilo que ele sonhava ser somente, né? Alguém que era sensível como poeta, alguém que era cuidadoso como pastor, mas alguém que vacilou e pisou na bola e muito. Ele devia sofrer, né? De ter esse discernimento, né? Todo. Com certeza, era ser humano, né? Ah, Era ser humano, e porque era ser humano ele sofria. Porque se a gente não quer sofrer, é só a gente se desumanizar, e fazer de né? conta, né? Sim, hoje eu chorei muito que eu perdi um amigo de 40 anos com a Covid, Ah, meu Jesus. né? Então doeu muito. A gente fica bravo com Deus, a gente fica bravo com todo mundo. Por que está acontecendo isso? Um psicólogo formou agora faz 2 anos. Uma pessoa, trabalhei com ele uns 8 anos. Eu nunca vi o Carlos bravo, xingando, resmungando, sempre tranquilo, sereno, né? Carlos, vamos sair hoje? Vamos embora, vamos sair, saía. Às vezes para sentar, bater um papo num boteco, eu tenho um amigo que fala, nossa, na sua presença um copo d'água se transforma em vinho, né? O Carlos era a pessoa que tinha essa capacidade. Um copo de cerveja com ele era festa, né? E vai embora com 40 anos. Ou seja, Muito novo, eu né? preciso colocar isso na minha oração hoje. Se eu não rezar isso, né? Eu vou estar rezando com a vida do vizinho. Eu estarei rezando uma vida que não é minha. Agora, como rezar isso, né? É E é difícil, isso, né? é isso que vai dando unidade para nossa vida. É isso que vai costurando, cerceando quem nós somos, né? Seres de confiança e às vezes desesperançados. Pessoas que confiam, que creem, mas ao mesmo tempo que oscilam, que vacilam, né? E Davi vai nos mostrar muito essa ambiguidade que o Papa chama, né? Essa dualidade, que é própria nossa de ser humano. E por isso sofre, como vocês falaram. Isso é fato, né? E o Papa termina aqui que Davi consegue perceber Deus como um companheiro de caminho, no meio das numerosas provações. E ele coloca para a gente, mas sempre com a oração. Sempre, em todos os momentos, se colocando próximo a Deus. E ele coloca, obrigado, Senhor, tenho medo, Senhor, ajudai-me, Senhor, perdoai-me, Senhor. São algumas formas de oração, sem tanta palavra, tanta retórica, mas orações que brotam do coração, né? E é a nobreza da oração que nos deixa nas mãos de Deus, né? E talvez seja isso que Karl Rahner chama de ser místico, é acreditar que nós estamos ali nas mãos dele e ser capaz de enxergar nos meandros da nossa vida ele que vai perpassando, ele que vai passando e vai nos acompanhando ao longo dos dia a dia, dos dias de toda a nossa caminhada, né? É naquelas mãos chagadas de amor, as únicas mãos seguras que nós temos. E a gente vai conseguindo descobrir essas mãos chagadas não só no sacrário. E aqui não é nenhuma heresia, não é nenhuma, né? Não no ostensório,
mas a gente vai descobrir isso na nossa vida. É Com porque a gente certeza. descobre na nossa vida que nós vamos no sacrário. É porque a gente descobre ele na nossa vida que nós vamos ao ostensório contemplar Jesus na Eucaristia. Mas primeiro a gente tem que encontrar ele no aqui, né? Dentro da nossa vida. E esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. E é através disso que nós conseguimos uma transformação. Né? Como Jacó conseguiu, como Davi se enxergou e foi conseguindo também. Tá? Difícil. O texto, pelo menos, sei que viver isso é difícil. Agora o texto Também. também, né? Mas ficou mais fácil, meninas? Ah, não, com certeza. Não aprendi muito. Que bom, Geraldo. Alguma coisa a mais? Ah, eu estou achando tudo ótimo, gente. Não, tá bom. Fico As feliz. minhas irmãs falaram assim, não vai embora não, semana que vem tem mais. Falei, não posso perder nem um dia. Que bom, Ana. Fico feliz. Igual aquela parte que fala assim, que ele era santo e pecador, perseguido e perseguidor, vítima e carnífice, mas ele não deixava de orar nunca. Então isso a gente tem que tomar isso pra gente, né? Com em certeza. todas as dificuldades a gente tem que estar orando, tem que estar pedindo, tem que estar implorando. Com Na certeza. fase boa, na fase ruim, é isso que eu peguei A pra gente mim. não pode desanimar nunca, gente. Não pode, não. Tem dia que dá vontade de chutar o balde, mas por que eu vou chutar se eu tenho como seguir em frente? Isso, Né? isso. Verdade. Tem dia que não dá vontade nem de orar, né? Mas a gente precisa, né? Nem de É, levantar, né, Não é gente? verdade? é pegar essa vontade de não rezar e rezar com ela, né, E Virgínia? rezar com ela, exatamente. Rezar Essa dobrado. vontade. Apresentar para Deus isso. A minha vontade hoje é essa, tá aqui. Eu sou isso aqui hoje. Eu sei, seu coração hoje está fechadinho, mas você sabe que você tem que abrir ele. Você foi um irmão, mas ficaram outro. Isso. Exatamente. Às vezes a gente olha para... Eu sou muito assim, às vezes quando eu estou fazendo oração, eu olho para as minhas mãos e falo assim, olha, eu não tenho nada hoje, nada para dar. Mas o meu nada eu dou para o Senhor. Isso. É o contemplar. assim que a gente... É o olhar face a face. É. Meninas, então obrigado por hoje. Eu queria só que a gente Muito encerrasse fazendo uma oração pelo descanso do Carlos, pelo descanso dessas 428 mil pessoas praticamente, muitos nossos familiares, muitos nossos conhecidos. Quanto mais perto, mais triste, né? Com certeza. E rezar também pela irmã dele. A irmã dele é uma assessora de pastoral fantástica. Eu tinha um projeto aqui em Belo Horizonte de mandar assessores para as paróquias, e ela foi em várias paróquias, assessorando Bíblia, assessorando catequese. Rezar pela Hannah também, que hoje passou por essa cirurgia, que Deus possa fazer de tudo de melhor na vida dela. Pelo irmão dela, que eu não tenho notícia, o José Vantuil, que estava internado com Covid, né? E por todos aqueles pedidos que estão no nosso coração. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o nosso Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Amém. Amém. Foi muito bom.